Fala pessoal, boa noite. Terminando o consultório aqui, vou tirar algumas dúvidas que pintou no consultório hoje. E uma das principais aqui, cara, que eu tô vendo aqui no computador, foi ômega 3, tá? O paciente já chegou tomando ômega 3 e tal, e ele queria saber sobre ômega 3. Eu acabei querendo gravar um vídeo sobre ômega 3 para que a gente pudesse esclarecer sobre ômega 3 de maneira geral, assim, e dar uma geral nesse ômega 3 aqui. Muita gente gosta de consumir, mas não sabe a quantidade, não sabe para que serve, que se serve para mais coisas, enfim, tá? Então, como que ele funciona no corpo? A primeira dúvida que chegou aqui, né? Ele é uma gordura boa, uma gordura essencial, vocês têm que consumir, o corpo não produz, tá? A maioria das vezes, meus pacientes utilizam da suplementação como uma fonte, né? Não come na dieta em si, porque, enfim, depois eu falo o porquê, tá? E a gente tem uma ação anti-inflamatória. Qual é a função dele? É desinflamar o organismo, de maneira geral, essa é a função dele, tá? E a segunda dúvida que mais tem, né? É qual a quantidade que a gente deve consumir de ômega 3. E eu sempre falo, isso depende, né, do paciente, depende da idade, depende do sexo. Então tem várias questões aí. Para a Sociedade Americana de Cardiologia, o ideal é o consumo no mínimo de 1 a 2 gramas dia de ômega 3, tá? Eu já considero isso baixo, tá? A gente tem que consumir um pouco mais, principalmente o adulto que consome muita carne vermelha, tem que consumir pelo menos 4, 5 gramas dia de ômega 3, tá bom? Para ter um efeito benéfico, principalmente sobre dores, doenças articulares, não só para o coração, tá bom? Outra dúvida aqui que apareceu também, que aparece muito, né, nas minhas pesquisas, são quais são as melhores fontes de ômega 3 na dieta? E aí que eu vou falar. A fonte principal de ômega 3 de bom, de qualidade, são de peixes de água fria e profunda, como salmão, atum, cavala, sardinha, tá? Esses são os principais peixes. E você tem o que, né, nessa questão? Os metais pesados. A fonte principal que mais tem benefícios são de peixes, porém, esses peixes são ricos em metais pesados, o que atrapalha muito, tá? Então, geralmente a gente prefere a suplementação alimentar de ômega 3, tá? Existe outra fonte? Existe, por exemplo, óleo de linhaça é um ótimo suplemento, tem alta concentração de ômega 3, mas é um tipo de ômega 3 que não tem tanta ação assim no organismo, tá? Então aí vem a questões 4, que é o que? Existe diferença do tipo de ômega 3? Sim, existe, né? Existe 3 tipos de ômega 3. Tem o EPA e DHA, que tem ações boas neurológicas, cardiovascular, tem ações diretas no processo anti-inflamatório. Já a fonte vegetal, que é de óleo de linhaça, que é o ALA, tá? É o ácido linoleico, ele tem pouca ação anti-inflamatória, mas ainda tem, e ele também se converte um pouco no nosso organismo quando a gente consome em um pouco de DHA e EPA, tá? Mas o melhor consumo, os estudos mostram o melhor benefício no consumo e suplementação de EPA e DHA, tá? Por exemplo, quais são os grandes benefícios? A gente vai falar mais pra frente. Deixa que eu vou falar aqui, por exemplo, a questão 5 é justamente isso, tá? O ômega 3 pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e outras condições de saúde? Sim, o ômega 3 tem a capacidade de reduzir o risco cardiovascular, diminuir a pressão, por exemplo, reduz níveis de triglicerídeos, reduz inflamação crônica, diminui o risco de câncer, por exemplo, diminui o risco de câncer, por exemplo, de mama, câncer de próstata, câncer de cólon. Ele é um puta suplemento, cara, é impressionante. Então a gente tem ali algumas outras funções, por exemplo, ele perguntou sobre saúde em geral. Ajuda muito na saúde neurológica, prevenir Alzheimer, ajuda na saúde dos olhos, melhorando a lubrificação, ajuda, enfim, na infinidade de coisas, doença autoimune, né, ajuda a desinflamar com mais facilidade. Ele tem ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a diminuir dores musculares, em idosos principalmente, tá? Então, você tem vários benefícios aí relacionados ao ômega 3. Ômega 3, outra pergunta que tem muito também. Pô, doutor, quanto que eu posso tomar sem efeito colateral? Eu tenho efeito colateral com ômega 3? Cara, se você tomar muito ômega 3, algumas pessoas não têm tolerância tão boa ao ômega 3. Começa a rotar peixe, né? Ficar com
arroto, excesso de consumo de ômega 3 pode dar uma intolerância. Então, a pessoa que começa a ter muita intolerância ao ômega 3, dor abdominal, diarreia, alguma coisa, é bom reduzir essa dose, tá? Isso aí é uma questão individual, cada um tem sua tolerância. Geralmente é muito bem tolerado, geralmente não tem esses sintomas, mas dependendo da quantidade que foi passada para você, se você toma tudo de uma vez só, sim, pode ter algum efeito colateral relacionado a isso, tá? Pode ter alguma interação? Uma outra pergunta legal. Pode ter interação ômega 3 com algum medicamento? Até pode, por isso que tem que ser sempre bem orientado com o médico. Por exemplo, anticoagulante pode afetar um pouquinho, tá? Mas isso é mais um assunto médico. É bom sempre ter um médico do seu lado prescrevendo a dosagem certa, adequada, vendo essa questão de intolerância. E por isso que o ômega 3 sempre é bom estar acompanhando. Além disso, né, existe alguma outra situação de saúde, outra pergunta, né, de saúde, ou condição específica como que o ômega 3 ajuda? Cara, existe uma condição que pouca gente sabe. Ele ajuda no tratamento complementar da depressão, da artrite, tá? Ele ajuda, enfim, ajuda principalmente essas duas. A depressão em si, ela ajuda, é legal, as pessoas não sabem disso, mas o ômega 3 ajuda na depressão, tá? Ajuda no Alzheimer, então doenças neurológicas, na capacidade de concentração da criança, por exemplo, quando ela está em desenvolvimento neurológico, no feto também, né? Quando a mulher está grávida, ajuda bastante, no desenvolvimento da criança, na parte intelectual dela, vai ajudar muito o ômega 3. Então, as crianças têm que consumir ômega 3 de qualidade, tá? Os adultos também vão ter um ganho relacionado a isso, mas as crianças, especialmente porque ela está em fase de formação, tá? Então, sempre o ômega 3 é um grande suplemento, pessoal. Suplemento que tá em quase todas as minhas receitas. Quase todas. Não, acho que não, hoje em dia quase não tem nenhuma prescrição que não tenha ômega 3. Claro que o que varia é a dose, tá? Cada paciente tem sua dose, cada paciente tem sua indicação, depende do sexo, depende daquela questão ali. E sempre é bom acompanhar com o médico, né? Essas suplementações. Hoje eu falei do ômega 3 porque foi uma questão que o paciente veio e já tomando, mas tomando uma dose ineficaz, do meu ponto de vista. A gente aumentou a dosagem pelo fator dele consumir muita carne, ter risco cardiovascular alto, XYZ. Tá bom, gente? Então, o ômega 3 é um suplemento que eu indico para praticamente todo mundo.